de auditoria, é a definição da norma 19.011, né? Vocês reparem que a auditoria é um processo, olha aqui que está marcado em negrito essas três palavrinhas, ó, sistemático, independente e documentado. Por que eu marquei em negrito essas três palavrinhas? Porque são os principais termos dessa definição. A auditoria é um processo sistemático, por quê? Porque ele é feito seguindo uma sistemática, uma metodologia. Ou seja, em outras palavras, você não pode sair por aí fazendo auditoria do jeito que te der na telha. Tem toda uma metodologia para isso, até para que a gente possa depois comparar os resultados. Essa metodologia de como fazer auditoria é o que a gente vai aprender aqui durante a nossa disciplina. A auditoria é também um processo independente. O que significa isso? Ele é livre de tendências e livre de conflitos de interesse. Um dos conflitos de interesse mais famosos e conhecidos é quando você bota o auditor para auditar o próprio trabalho, né? E aí você não tem independência da análise dele. E, finalmente, é um processo documentado, porque se serve de documentos e produz documentos e registros, embora a auditoria não seja só papel, mas mexe bastante com documento. E aí, na auditoria, o que você vai fazer? Você vai coletar evidências objetivas e avaliar essas evidências para determinar se os critérios de auditoria estão sendo atendidos. Então, vamos ver essas definições. Vamos lá. Primeiro, critério de auditoria. Critério de auditoria, gente, é tudo aquilo que o auditor está avaliando se está sendo atendido, tá? Então, no caso de uma auditoria de sistema de gestão ambiental ISO 14001, o principal critério de auditoria é a norma ISO 14001. Somada, é claro, à legislação aplicável à empresa e aos documentos do sistema de gestão ambiental da empresa. Tá? Então, o critério de auditoria é aquilo que o auditor foi chamado para verificar se está sendo atendido ou não. Já a evidência objetiva é o fato concreto, real, reproduzível e rastreável que prova que alguma coisa é feita ou que não é feita. A auditoria, evidência objetiva é como se fosse a prova do crime ou a prova do não crime, né? Então, depoimento coletado durante entrevista, registro, documento, observação de atividade, exame de objeto, tá? Todos esses são fontes de evidência. E aí, com essas duas definições, a gente consegue chegar à terceira definição, que é a da constatação da auditoria. Essa a gente vai usar bastante durante o final de semana. O que é a constatação? É o resultado de quando eu vou no campo e coleto uma evidência, quer dizer, um fato concreto da vida real, e comparo com o critério da auditoria. Né? Esse critério da auditoria, gente, é o famoso verbo deve que está na norma. Né? Então, toda vez que a norma apresenta um verbo deve, o auditor vai na empresa buscar uma evidência objetiva de que aquele deve é atendido. Aí ele vai e busca o exemplo da vida real e compara com o verbo deve da norma. Ao comparar a vida real com o verbo deve da norma, você pode chegar a duas conclusões. Né? Primeira, a evidência mostra que o verbo deve é atendido. Então, nós temos uma constatação da conformidade. Ou seja, ok, está atendido. Por outro lado, esse verbo deve, ele pode mostrar essa evidência da vida real, ela pode mostrar que o verbo deve não está atendido. Então, aí nós temos uma constatação da não conformidade, que a gente vai trabalhar também bastante durante essa disciplina. Tá? Mais algumas definições aqui. Cliente de auditoria. O cliente, gente, é a organização que encomenda a auditoria, tá? E é bacana a gente lembrar, já que esse módulo é um módulo de certificação ambiental, que numa auditoria de certificação ISO 14001, embora muita gente ache que o cliente da auditoria é a empresa, na verdade, o cliente daquela auditoria é a certificadora. Porque, repara, a empresa que quer certificar a ISO 14001, ela não é nem obrigada a saber como é que funciona a auditoria, ela é obrigada a ter um sistema de gestão.
E ela vai e entra em contato com uma certificadora e diz, olha, eu quero que você me avalie e diga se eu mereço ter um sistema de gestão certificado ou não. Aí a certificadora, com base nisso, vai convocar um auditor, que é ela que contrata, é ela que paga, é ela que qualifica, e vai encomendar a esse auditor uma auditoria. Tanto que o resultado dessa auditoria, o relatório, ele pertence à certificadora. O auditor envia o relatório para a certificadora, que aprova ou não esse relatório e depois ele é enviado para a empresa. Então, guardem isso. Numa auditoria de terceira parte, ou seja, de certificação, o cliente da auditoria é a certificadora, porque ela é quem vai tomar decisões com base no resultado da auditoria. Decisão de certificar ou não a empresa. Já o auditado é fácil, né? O auditado é aquele que está recebendo a auditoria. Aí, no caso, é a empresa auditada. Tá? Bom, aqui nós temos as definições de especialista e equipe auditora. Antes de mais nada, é legal lembrar que a própria norma 19.011 ela tem uma diretriz que diz o seguinte, claro, né, nem todos os auditores não precisam ser donos da verdade e saber de tudo ao mesmo tempo, senão seria impossível ser auditor. O que a 19.011 coloca é que, guardem isso, a soma das competências individuais dos membros da equipe auditora deve formar uma equipe cuja competência global seja suficiente para fazer uma boa auditoria. Em outras palavras, eu não preciso ter todos os auditores sabendo tudo, mas a soma individual do que cada um sabe faz uma equipe que consiga atender a auditoria. Então, é comum em equipes, por exemplo, de auditoria ambiental, você ter um auditor que saca muito de legislação, e toda a parte de legislação vai ficar com ele. Tem outro auditor que manja muito de emissões para a atmosfera. Então, todo de sistema vai ficar com ele. Agora, a equipe como um todo, somada, atende aos objetivos da auditoria. Tá? E aí, dentro desse conceito, a norma coloca também que dentro da equipe, pelo menos uma pessoa tem que ter o conhecimento prático do processo, do tipo de atividade que vai ser auditada. E aí ela diz o seguinte, se não houver, dentre os auditores, ninguém que conheça na prática o tipo de atividade auditada, aí a equipe vai ter que levar um especialista técnico. Tá? Quem é o especialista? É uma pessoa que não precisa nem ser auditor, nem ter curso de auditor, mas que vai compensar essa falta de conhecimento prático do processo auditado. Especialista, gente, é aquela pessoa que anda junto com o auditor líder para garantir que o auditor não vai papar nenhuma mosca ou deixar nenhum ponto importante passar sem perceber. Né? E é interessante também que não tem uma regra clara para quais são os critérios mínimos para ser especialista, por exemplo, no setor automotivo, no setor metal mecânico, na indústria nuclear, na indústria de offshore. Na verdade, é uma análise individual onde a gente avalia não só a formação teórica, que é importante, mas o que mais define é a experiência prática. Essa pessoa conhece na vida real aquele tipo de atividade que está sendo auditado. Tá? Eu já vi nas minhas auditorias, já tive em diferentes processos, né? Nesses 20 anos aí de auditoria, já fiz de tudo. Empresa de voo panorâmico de helicóptero, mina de ouro, plataforma de petróleo, fábrica de munição para navio, indústria automotiva, até cartório já foi auditado, né? E por aí vai. E aí, quando a gente entra num tipo de empresa diferente, que a gente não tenha intimidade com o processo, a gente leva um especialista. Né? E o especialista é aquele cara que não deixa a gente passar desapercebido por algum ponto que seria importante que ele conhece da prática. Né? Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos auditar uma empresa, uma indústria grande, que tinha dentro dela um aterro de resíduos classe 1,
E no dia da auditoria do aterro, foi com a gente um especialista que, na verdade, era a pessoa que trabalhou durante décadas com aterro. Além de ter formação em gerenciamento de resíduos, trabalhou durante décadas em aterros. E aí, quando a gente começou a auditoria, deu 5 minutos a gente caminhando, e o especialista me chamou num canto e falou assim: Marcelo, fica de olho quando você for ver aquela questão do aterro evitar o acesso de animais à área, porque tudo indica que eles têm problema. Vocês sabem disso, né? Quer dizer, aterro, de um modo geral, não pode ter, né? Tem que evitar o acesso, né, de cachorro, porco, galinha, porque se tornam vetores de doença. E a gente nem com 5 minutos andando no aterro, ele já falou: olha, presta atenção, porque esses caras, tudo indica, não é uma evidência, é um ponto amarelo a ser investigado, mas tudo indica que eles devem ter problema em prevenir o acesso de animais. E aí eu, curioso, né, perguntei: mas vem cá, a gente está há 5 minutos aqui, de onde você tirou isso? Ele falou: não, você reparou que enquanto a gente andava, a gente viu vários rojões, vários morteiros, né, deflagrados no chão? Vi. E aí, teve jogo de futebol? Ele falou: não. Olha, quando eu trabalhei em aterro e a gente tinha problema com animal, quando a gente via lá no início da estrada o carro do fiscal vindo, a gente soltava um morteiro, um rojão desse, com barulho, os bichos tomavam um susto, saíam correndo, e o tempo do susto passar e o bicho voltar era o tempo que a gente tinha para se livrar do fiscal, né? Quer dizer, olha que bacana, né? Qual é o doutorado, o mestrado que ensina isso? Isso é a escola da vida. É a visão do cara que já trabalhou com aquele processo. Tá? Então, o especialista, quando não